metrópole, olá empreendedores, olá futuros empreendedores. Estamos começando mais um Momento Empreendedor e hoje vamos receber aqui Atahan, dono do Artefato Confecções de Camisetas e também já está fazendo outros investimentos numa loja da Claro no Cidade Jardim. Antes de começar a nossa entrevista, vamos para a frase do dia. Não há nada mais inútil do que fazer com grande eficiência algo que nunca deveria ser feito. Peter Drucker. Essa informação é interessante. Não adianta fazer o que não se deve fazer. Então o homem de repente criou a bomba atômica, algo extraordinário, né, dentro da concepção estabelecida, mas que na verdade destrói, que não constrói, não faz com que a humanidade evolua. Portanto, não adianta fazer aquilo que não vai contribuir de forma efetiva e de forma positiva para o crescimento da sociedade. Vamos lá hoje, conversando aqui com a Atahan. Atahan, nós estamos aqui no nosso Momento Empreendedor e queremos que você conte um pouco da sua história. Queremos, né, desde a sua origem até chegar ao sucesso que é hoje o Artefato. É isso aí, Giovanni. Bem, eu sou natural de Parelhas, sertão do estado. Né? Parelhas? Isso, sou o filho mais novo, né, dos meus pais. São três filhos, todos homens, e eu mais novo, né? E desde pequeno meus pais sempre incentivaram ao comércio, né? De pequenininho a gente já tinha... Seus pais já eram empreendedores? Não, meu pai sempre foi funcionário, gerente de um mercadinho da cidade. Minha mãe sempre foi uma pessoa do lar e que costurava, né? Era costureira na cidade. E aí ele colocou de cedo uma confeitariazinha daquelas de carrocinha, né? E meus irmãos tomavam conta. Com o tempo meus irmãos foram estudar no colégio interno e eu fiquei com mais ou menos uns 9 anos de idade responsável para tomar conta desse nosso primeiro investimento, né? Então, que era um investimento para gente aprender a trabalhar, né? Meu pai, sua primeira ação empreendedora começou com 9 anos de idade. Isso aí, com uma confeitariazinha. E, paralelo a isso, eu dizia a meu pai, eu já fazia aquilo ali, e ele me dava um suporte, né? Até porque eu era muito pequeno, ele ficava lá de olho, pertinho, eu era perto do trabalho dele, ele dava uma olhada para mim. E nesse mesmo momento eu disse, pai, eu quero vender picolé para montar uma poupança para mim. E aí meu pai disse, vá. E eu fui e começava, e tinha uns dias, final de semana, mas eu vendia confeito na pracinha e na semana, à tarde, eu vinha da escola e ia, vez por outra, vender um picolé para juntar essa minha poupança, né? Teve até um fato que um dia eu fui e vendi meus picolés e nesse dia eu ia ter um lucro muito bom. E aí eu cheguei lá no cara lá da sorveteria e ele disse, não, você ainda está devendo picolé aqui, você chupou? Eu fui lá com meu pai e tal, e depois foi ver que ele tinha anotado o picolé de outro colega na minha conta. Aí eu ia me dar mal. E foi isso. E aí essa poupança você fazia, pegava o dinheiro e botava onde? Botava, entregava meus pais, eles fizeram a poupança, né? No antigo Banderne, só que aí teve aquela situação de fechar o banco e essa poupança se foi, eu não tive o prazer de usar dessa poupança que eu mesmo tive a ideia de criá-la, né? De ser um recurso para me ajudar no futuro. Mas assim, de qualquer maneira Deus me abençoou. Me abençoou que a gente veio, cresceu, meu pai passou por situações financeiras péssimas lá no interior e a oportunidade foi de vir para a capital, para ver se conseguia um trabalho. Aí, quantos anos você saiu de Parelhas? Aí eu já saí com 11, 12 anos, por aí. Em 1989 a gente veio para Natal. Né? Meus irmãos já estudavam nesse colégio interno, né? Que era Colégio Agrícola de Jundiaí, aqui em Macaíba. Só que eles ficavam internos, né? Não voltava para casa porque era longe. E eu vim para aqui e a gente foi, meu pai na dificuldade, conseguiu um emprego, mas um emprego de fábrica, né? Isso para o sustento da família, garantir. Mas éramos 5 pessoas já, o mais novo era eu com 12 anos, então pessoas, tinham um consumo na família, era bem difícil a nossa vida. E a gente foi caminhando, batalhando, tentando, se policiando e com o tempo, minha mãe sempre costureira, né? E eu tive muito contato de igreja, eu sempre fui muito de igreja, de grupo de jovens, essas coisas, e aí começaram a aparecer assim, fazer uma camiseta para o grupo de jovens. Aí sua mãe ia fazer? Aí a gente compra malha, faz isso e minha mãe faz, né?
tinha um colega que trabalhava com estamparia em outras serigrafias, e aí minha mãe fazia, o colega estampava e assim foi. Meus irmãos fizeram um curso de serigrafia, que é a estamparia com telas, e a gente foi aprimorando isso e eu tomei gosto, né? Eu disse, não, isso dá pra gente tá pra frente, né? E havia dificuldade, e eu dizia à minha mãe, eu digo, olha mamãe, a gente podia comprar uma máquina dessas para a gente começar a fazer. Existia programa balcão de ferramentas do governo, essas coisas, e eu digo, tenta nisso, naquilo, mas nunca dava certo. E aí a gente, na dificuldade, a gente só tinha garantido de comer. De comer era nas últimas garantido, nada mais, mas a gente tinha de facilidade. E uma amiga da minha mãe resolveu um certo tempo de comprar uma máquina overlock, que é a máquina que monta a camiseta hoje, né? E para elas fazerem peças íntimas, calcinha, sutiã. A amiga comprou a máquina, elas dividiam, compravam material e dividiam o lucro, né? E assim foram começando. E para fazer a camiseta, propriamente dito, faltava outra máquina que se chama galoneira, que é a máquina que dá o acabamento na camiseta, né? E eu dizia, mas mamãe, a gente já tem essa máquina aí, e se a gente conseguisse essa outra máquina, dava pra gente montar a camiseta, né? E já começar a fazer a camiseta. Quer dizer, mas meu filho, é difícil, a gente tem dificuldade, não tem condição, né? E ela sabia da responsabilidade. Eu era um jovem de 15 anos, 16 anos, para mim talvez fosse fácil conseguir, né, ir buscar, ir atrás na minha ideologia juvenil, mas a minha mãe, da responsabilidade, do peso que já tinha tido no decorrer de sua vida, da sua história cíclica de vida, né? Já era mais complicado. Mas aí, certo dia, chegou um tio meu lá na minha casa e disse, eu tenho uma máquina dessa lá comigo, que eu recebi numa conta, só que é uma máquina que não tem uma agulhinha só não, são 2 agulhinhas. Aí minha mãe, era dessa que a gente estava pensando. Aí ele disse, não, então eu trago aí, vocês vão pagando como puderem. Maravilha. E nisso, com 3 meses, a gente comprou a máquina da amiga da minha mãe, pagou a máquina do meu tio, conseguiu comprar um computador e uma maquinazinha de corte. E aí que começou todo o processo da Artefato Confecções. Começou. Quantos anos você tinha nessa época? Aí, nessa época, eu tinha em torno disso, 16 anos, por aí. E como é que estavam os estudos e o empreendedorismo? Sempre, como é que as coisas caminhavam? Aí sempre eu estudando, né? Isso foi aparecendo, esporadicamente vinha um pedido, uma coisa, e o estudo sempre foi primordial lá na minha casa, né? É aquele que o pai sempre diz, é o que eu tenho para lhe dar, e é o que sempre meu pai teve para dar. E a gente sempre reconheceu isso, né? Hoje somos todos formados, né? Eu enveredei pelo ramo do empresariado, já meus irmãos não, mas todos se sustentam, têm suas vidas, suas famílias, a partir da formação que tiveram nas universidades, no estudo que meus pais proporcionaram. Vou pedir a você um pouquinho de paciência, pedir também um pouco aos nossos telespectadores, vamos dar um pequeno break comercial, mas voltamos logo em seguida com o segundo momento do nosso programa.